Nós estamos fazendo já o 20º encontro de estudos de reuniões mediúnicas. Hoje nós vamos falar sobre o serviço de passe. É o capítulo 17 do livro Nos Domínios da Mediunidade, e nesse capítulo vai falar sobre o serviço de passe. Vai ser muito interessante porque esse capítulo ele é bem resumido, mas ele sintetiza a questão da preparação para o trabalho, fala sobre o estudo que o médium deve estar sempre realizando, e também o comportamento do ser encarnado, o porquê da origem de determinadas doenças, como elas surgem no corpo físico. De uma forma colocada muito simples pelo André Luiz, mas assim, praticamente fazendo uma varredura em que a gente passa a ter uma visão mais ampla do que está acontecendo, do que acontece com as pessoas que chegam à casa espírita. Para entender um pouco, fiz um resumo aqui para falar sobre o magnetismo animal ou humano, que é do próprio passista, e o magnetismo espiritual, que é dos espíritos que colaboram no processo. Bem, é sabido que nós encarnados também somos espírito em essência. Então, o médium ele vai emanar os dois tipos de magnetismo. E como contribuição da espiritualidade superior, um espírito de moral mais elevado, que é do próprio médium, vai então aumentar essa contribuição do magnetismo espiritual. O porquê da presença do médium? Será que o espírito superior ele não poderia fazer esse trabalho sem a necessidade do médium? Pode. Na realidade, o que está ocorrendo é um ensinamento para nós médios. Mas tira-se algum proveito disso? Muito. Não só além do nosso aprendizado, mas como um magnetismo humano, em determinada situação que se encontra aquele encarnado, ou às vezes até desencarnado, dependendo da quantidade de ligação que ele tem ainda com o ambiente material, a essência material, ele precisa então do fluido animal para o despertamento. Não só para isso, por exemplo, passes para tratamento de cura. Pode haver, por exemplo, alguma célula do corpo físico, e por sua vez também do corpo perispiritual, que até antes, com determinado desarranjo. O fluido animal ou fluido humano, ele vai produzir ectoplasmas, a matéria elástica, que facilita todo esse trabalho de reconstituição pela espiritualidade superior. Então, ganha esse tempo, isso se realiza de uma forma mais rápida. Aí está a contribuição então do médium. O espírito, a essência espiritual, o magnetismo espiritual, vem trabalhado dentro do perispírito, da essência principalmente psíquica do próprio, o que está recebendo ali, está recebendo o passe. Então, assim que funciona a questão dos magnetismos, animal, humano, e magnetismo espiritual. Alguma dúvida? Desenvolver do ensinamento que está sendo concedido a nós, as dúvidas que surgirem a gente vai conversando, a gente pode voltar também. A ciência do passe magnético depende da capacidade do passista, depende muito mais da receptividade do paciente. Então, depende do paciente. Se o paciente chega incrédulo, a absorção que ele vai ter é praticamente quase nada. É como se ele bloqueasse, fechasse as janelas e puxasse a cortina e não deixasse a luz do sol entrar. A falta de fé funciona dessa forma. Ele fechou a janela, fecha a cortina, não entra a luz do sol. Se ele abre o campo de crença, de acreditar naquilo que ele está recebendo, de se colocar em posição até de humildade, de gratidão, basta, primeiro ponto, ele observar o seguinte: por que essas pessoas se colocariam
à disposição de fazer um trabalho que nem é remunerado. E eu vou chegar aqui todo, né, totalmente incrédulo do trabalho que está sendo realizado. Basta isso, se ele tiver algum discernimento, aí já é um ponto de abertura que vai facilitar, ou seja, é a fresta da janela que começa a se abrir, para que ele passe a ter a receptividade. Por isso que é colocado, por exemplo, na câmara de passes, onde é feita a aplicação de magnetismo. Há um ambiente vibratório coletivo formado pela contribuição de todos os passistas. E aqui no sábado, esse trabalho que vocês têm realizado, né, está perfeito, está maravilhoso. A espiritualidade tem agradecido muito com relação a esse início que vocês têm feito, as preces, a preparação, criando exatamente um campo vibratório, né, já deixando ele preparado, que no momento que já se inicia, já está a atmosfera com a vibração condizente para os trabalhos do passe. E a espiritualidade nos chama atenção, né? Não há, portanto, por que imaginar que este ou aquele colaborador é mais eficiente. É que muitas vezes aqueles que estão na assistência, que vai receber o passe, ficam querendo escolher com quem vai tomar o passe. É isso que estamos dizendo aqui, ó. O fator preponderante é a postura do paciente, sua fé e o empenho de renovação. Ele pode tomar o passe com X, Y, com Z, e o resultado não vai ser diferente. Então, se tivesse uma pequena oportunidade, acho que à medida que for possível, né, dar uma pequena mensagem antes nas reuniões de sábado, para as pessoas que chegam, elas começarem a entender um pouco também, ou seja, como funciona. E elas estarem se preparando na questão de mentalização daquilo que vieram buscar. É vibrar as energias, né, de receptividade. Outra questão que vem, que gera dúvidas a todos nós: é necessário o passista fazer jejum para vir fazer os trabalhos? Não, não é necessário. Mas é necessário que ele faça uma alimentação, né, que seja de fácil processo digestivo. Se ele fizer o uso de condimentos pesados, de determinados tipos de alimentos que vai dificultar o processo digestivo, o que ocorre? Isso, né, rouba, né, a energia. Então ele fica com a energia debilitada para fazer os trabalhos. Isso se recomenda, ou seja, né, uma alimentação mais leve, alimentação frugal. Não é que o médium vai ter que vir aqui em jejum. Aí pode ser até danoso. Daqui a pouco ele está, né, fraco e enfraquecido. O trabalho, muitos chegam 1h da tarde, vai até às 5. Então, por isso a necessidade, né, não é necessário fazer o jejum, mas uma alimentação leve. Também a questão aqui é do café. É verdade que o café ingerido antes da aplicação do passe pode ser ruim? Tá? O café, a própria cafeína dele cria uma energia de vibração na gente. O excesso não é bom. Não há nenhum mal em tomar um pouco do café, mas em excesso ele não é bom, porque ele também, ou seja, ele vai consumir essa energia. Haja visto, né, o descobrimento do café se deu até nas pastagens no norte da África. Observando, viu que as cabras, né, não adormeciam. Ficavam com o campo vibratório muito elevado, então elas não conseguiam adormecer. Ficava a madrugada adentro do espelho. Então é isso que ocorre com a gente. Então o excesso de café também não é salutar. Então começa o capítulo 17 do livro Nos Domínios da Mediunidade, falando sobre a parte do serviço de passe. E na entrada, como acontece aqui na casa, né, então já está as pessoas lá recolhendo as informações daquelas que vêm para tomar o passe. Aí é o trabalho que vocês realizam, vai fazendo os apontamentos e vai direcionando se a pessoa vai para o atendimento fraterno, se vai para a sala de tratamento 1 ou se vai somente passar na sala de passes. Então esse processo seletivo. E nos chama a atenção aqui
que o Espírito Aulus, instruindo André Luiz e Hilário, explica para eles que ali também que eles percebem que junto aos encarnados se encontram já entidades espirituais, de nível superior, ajudando naquele processo. E por um processo intuitivo, facilitando com que direcione de uma forma já bem correta, aonde a pessoa deve passar primeiro. Se é no atendimento fraterno, se vai passar na sala de passes. E não somente para esse trabalho da equipe física, mas também as anotações são tomadas pelo plano espiritual e já vão observando já todo o perispírito daquele necessitado e vendo as necessidades que ele precisa para, na hora que ele chegar a vez dele lá dentro da sala, a espiritualidade vai estar atuando, onde está os pontos necessários, se as chagas estão vinculadas aos órgãos do corpo perispiritual ou se a necessidade dele é muito mais psíquica que algum desarranjo celular do corpo físico dele. E aí mostra a posição também dos dois médiuns, que vai fazer o trabalho dos passes, que é a Clara e o Henrique. A preparação que eles estão fazendo de oração. A oração como um elo de comunicação ao mundo espiritual faz com que esse campo se abra, se coloque numa posição de receptividade, em comunicação direta com o mundo espiritual. E a atmosfera que começa a banhar os dois, que ele explica ali, como compreender a atmosfera radiante em que nos banhamos. A curiosidade de Hilário. A espiritualidade está carregando eles de energias para que essas energias possam se espargir e atender a todos aqueles necessitados que adentrarem a casa. De uma outra forma também vai criando uma atmosfera de proteção a esses passistas, para que também as energias deletérias daqueles que adentrarem a sala de passe não contaminem e não prejudiquem o passista. Então é um trabalho amplo ali. A cobertura que está sendo feita é nos dois sentidos, de proteção aos passistas e de absorção daquelas energias para que eles possam espargir. Aí poderia vir a questão, mas o próprio médium, ele não tem uma energia própria que ele vai doar? Perfeitamente. Que aí é onde está o que? O magnetismo humano. Nós já falamos aqui a necessidade de nós fazermos os trabalhos, as doações, exatamente porque energia parada, energia acumulada, ela vai estagnar, vai degradar. Ou seja, entra em processo, todo o material que fica parado sem uso, ele entra em processo de decomposição. Por isso a necessidade do médium, do medianeiro, estar sempre fazendo os trabalhos. Se ele não está fazendo o trabalho de passe, de qualquer forma, a atividade dele, dentro de uma casa espírita ou fora dela, sendo um trabalho voltado para a caridade, ele está fazendo com que a sua energia renove, ele transmita energia. Seja no ambiente de trabalho, é a palavra de encorajamento ao colega, é uma compreensão dentro do lar, é um momento que se põe a ouvir um avô, uma avó, às vezes o pai que já está mais idoso. Esse trabalho de paciência você está também fazendo uma troca de renovação, você está doando energia. No Momento Espírita achei muito interessante essa semana que fala que quando você acha que você está parado e tudo que está à sua volta, talvez você considere que está parado, nós estamos, só a Terra ela está numa velocidade de 1.600 km por hora no eixo dela, ou seja, 2 vezes a velocidade de um avião a jato. Então, se o universo ele está em movimento constante, nós também devemos está em movimento, é um movimento de progresso, de transformação. Então não vamos achar que por um momento que a gente tire para ouvir aqueles que nos estão bem mais à frente, estão idosos, às vezes carentes, às vezes até de um diálogo, de solidão,
a gente esteja ali, seja parado. Não, nós estamos, né, trocando energia, né, e exercitando o quê? A paciência da mais pureza. Mais pureza. Mesmo que ele esteja ali repetindo, às vezes, sempre as mesmas histórias. É caridade. Nós vamos chegar lá também. E quem dera, né? Se a gente conseguir chegar nessa maturidade. Nesta sala, explicou Aulas amigavelmente, se reúnem sublimadas emanações mentais da maioria dos quantos se valem do socorro magnético, tomados de amor e confiança. Então a equipe de passes e junto com ela a equipe espiritual junto. Aqui possuímos uma espécie de altar interior formado pelos pensamentos, preces e aspirações de quantos nos procuram trazendo o melhor de si mesmos. À medida que a gente comunicar isso àqueles que vêm receber, né, para que eles entrem em sintonia, já fazendo as mentalizações daquilo que vieram a aurir. Agradecer a nada melhor do que quando você começa a agradecer aquilo, é sinal que você então já crê que você já está recebendo. A gente agradece algo que a gente já recebeu. Então a gratidão é o firmamento da fé. E é também uma condição de posição de humildade, né, por nos colocarmos numa posição de gratidão à espiritualidade maior. Gratidão também até o próprio passista, que não se pode achar que aquilo é dele. Na realidade, nada é nosso. Nós estamos ali por um momento, por um período, servindo de instrumento. Essa energia que nós doamos não é nossa. Ela só nos é concedida por aquele período. Daí o dever nosso de exercitá-la, né, com amor e com caridade. Porque tudo aquilo que foi nos concedido também pode nos ser retirado. Como, né, a própria riqueza material. Hoje a gente pode tê-la, amanhã não. O dia de amanhã sempre é aprendizado. Então vamos vivenciar com a intensidade do dia de hoje, fazendo o melhor que a gente pode. E pensar no dia de amanhã, não com atribulações, com inquietações, mas com planejamento. Daquilo que eu posso estar construindo no dia subsequente de bom. Precaver, né, se assegurar para ter um dia melhor com segurança, não tem nada errado. Fazer uma reserva de segurança financeira também não está nada errado. O errado é o excesso. Fazer mais do que eu preciso. Eu não preciso de tanto. Para que eu vou acumular isso? O acúmulo é que vai criar estagnação. Aquilo que não é utilizado é que cria energias, né, densas, pesadas. Já vimos, né, vários espíritos se manifestarem, né, preocupados porque deixou uma casa, deixou móveis que tinham um apego tão grande aos móveis. E aí fica aquela energia, né, obscura, aquela energia densa, de apego. O espírito não quer se afastar dali. E aí fica aquele ambiente, ou seja, carregado, aquele ambiente pesado. De tristeza, de apego, de posse, as coisas ali se degradando. Claro, Henrique em prece, né, nimbavam-se de luz, é preparação. Calmos e seguros pareciam aurir forças revigorantes na intimidade de suas almas. Guardavam a ideia de que a oração lhes mantinha um espírito em comunicação com o invisível e profundo de manancial de energia luminosa. É um processo de mentalização, muitas vezes, e muitas pessoas não sabem como fazer mentalização. Uma das formas pode ser essa. Acreditar que estamos sendo, estão recebendo um manancial de energia. Mentaliza que luzes estão recaindo sobre eles, nas mãos, nos braços, na cabeça, e que eles vão estar doando ela. O pensamento, ele é a forma de criação. E cria. Exatamente. E vai criar aquele campo. É o processo de receptividade que você está se colocando.
Muitas construções no mundo espiritual, principalmente quanto mais elevado se torna o plano espiritual, né, mais as construções são realizadas mentalmente. Mas são construções, e cada vez mais que se torna puro o espírito, as construções são mais solidificadas. O que quer dizer? Não que sejam etéreas, que vai assim, se desfazer rapidamente. Elas são etéreas, mas, né, com durabilidade. São as colônias espirituais construídas, né, como Esperança, como a colônia Maria de Nazaré, como a colônia Nosso Lar. Onde há várias construções, são todas idealizadas pelos processos mentais daqueles construtores. Então é um exercício que começamos a aprender a fazer. Esse banho de luz que o passista ele vai estar tomando, naquele momento em que ele se entrega aos trabalhos, se ele não está conseguindo, muitas vezes, concentrar, mas se ele se entrega aos trabalhos e pede ao mentor espiritual dele que o ajude, é um processo também de humildade. E aí não há espírito superior que não vai te amparar, te ajudar. Se você está em dificuldade, mas está em boa vontade, quer fazer um trabalho, você vai ter sempre um amparo. Ante a porta ainda cerrada, contemplavam-se pessoas aflitas e bulhentas, né? Fazendo barulho, né? Inquietantes, né? Aguardando, né, para tomar os passes magnéticos. Então, estava aguardando a preparação, o tempo da preparação, aqui estavam, né, confiando. Os dois médios, porém, afiguravam-se nos espiritualmente distantes, absortos em companhia das entidades irmãs. Registravam-lhe as instruções através dos recursos intuitivos. É muito importante a questão que vem na mente do médium e ele ter esse discernimento. São as comunicações intuitivas que a espiritualidade está passando para ele. Muitas vezes ele acha que aquilo é próprio dele. É simplesmente ele fazer um filtro. Isso que está se passando pela minha cabeça é bom, vai ser válido para as pessoas? Se faça. É a orientação dos irmãos do campo, do mundo espiritual. É um processo que recursos intuitivos que a espiritualidade está passando para ele. Sim, tomamos a nossa responsabilidade os serviços assistenciais da instituição em favor dos doentes 2 noites por semana. Aqui como é realizado os trabalhos na casa. 2 vezes por semana eles fazem um trabalho assistencial de atender ao público externo. Como aqui é realizado no sábado e nas terça-feira. Nos outros dias da semana tem reunião de estudo também na quarta, que é aberta ao público, mas está mais vinculado aos trabalhadores da casa. Mas nunca deixou de ser aberta ao público também. Atendemos às necessidades de qualquer procedência. Importante isso. A gente está sempre acolhedor. Importante esse acolhimento que a gente faça a todos aqueles que estão vindo à casa pela primeira vez, porque chegam, na maioria das vezes, desnorteados, às vezes em processo até de depressão, tristeza profunda, ou desiludidos com várias circunstâncias da vida. Então cabe-nos dar um acalento de encorajamento, de uma boa palavra. Essa receptividade é muito importante porque já é o primeiro contato que ele tem. E se for um contato frio, que ninguém procure saber quem é, ou quem chegou, a pessoa fica num ambiente que já não conhece ninguém. E aí talvez ela se fecha e não se prepare para estar recebendo. Então esse acolhimento é importante porque abre não somente para nós essa questão do acolhimento com relação àquele que chega, mas abre o campo para que a espiritualidade comece a trabalhar. Porque vai abrir o campo mental daquele que está vindo, então ele vai se sentir bem, a receptividade, ele se sentindo bem recebido, ele já está passando por agruras lá fora, ou no ambiente de trabalho, ou dentro do lar, às vezes nem trabalho ele tem.
E se ele chega, tá aquele ambiente frio, sem ninguém, né, comunicar, conversar, explicar para ele como funciona a casa, né, se ele precisa, né, de um diálogo mais a sós com alguém, se ele quer algum esclarecimento. É importante esse acolhimento para que então tenha a fluidez com relação a todos os trabalhos do passe, do criando, já ajuda a criar então, ou seja, a atmosfera, o campo propício até para os trabalhos do magnetismo espiritual e do magnetismo humano. Integramos um quadro de auxiliares de acordo com a organização estabelecida pelos mentores da esfera superior aos trabalhadores. E aqui eles vão chamar a atenção, nós vamos ver sempre isso com relação ao mundo espiritual. Assiduidade e pontualidade aos trabalhos. É uma falta justificada, né, por um passista. Tem um evento na família dele, um casamento, e ele realmente não vai poder vir. É justo. Ele pode ser substituído? Pode. Há perda no trabalho? Claro que há. Se já tem uma equipe, já que está coesa, trabalhando muito tempo junto, a troca de um sempre é uma determinada perda. Mas nada que a espiritualidade também ela trabalha intensamente para que seja, a perda seja o mínimo possível. Por isso a importância da gente nos planejarmos e avisar com antecedência, dia tal, não poderei vir, e se a pessoa mesmo puder, dentro das afinidades que ela tem, conversa com o dirigente daquela reunião, daquele dia, e fala, eu estou indicando aqui a Aninha para fazer esse trabalho, você está de acordo? Porque eu vou ter que faltar esse dia. É bom que também o dirigente esteja informado para saber o que está ocorrendo. Porque talvez ele está indicando, ele tinha talvez planos, de uma atividade, e aí ele vai se preparar, se planejar. Às vezes aquela pessoa que está sendo sugerida já tem um trabalho designado para ela. Então é dialogar, se planejar para que não haja perdas. Vamos sempre manter um diálogo para as coisas fluírem bem. Isso é planejamento. Nós fazendo dessa forma, nada mais que estamos copiando como funciona o mundo espiritual. Eles têm todo um planejamento das tarefas, dos trabalhos que são realizados, da equipe que vai estar participando. Às vezes eles precisam de uma determinada tarefa na equipe, eles vêm buscar às vezes essa ajuda onde? Nos encarnados. Às vezes a necessidade da participação em um determinado trabalho precisa de um encarnado aqui. E aí eles vão procurar aquele que esteja numa condição de mais disciplinada. Muitas vezes não é o que possui os melhores dons mediúnicos, não. É o que é o mais disciplinado. Haja visto, inclusive, aqui no capítulo, fala exatamente sobre isso. Há pessoas que têm um magnetismo fora do comum, mas não sabem nem como utilizá-lo. Às vezes são até médios, mas se repelem ao estudo, ao conhecimento. E aí, como pode dar uma boa contribuição? Poderia, às vezes, médios que têm uma mediunidade de desdobramento maravilhosa, poderia estar fazendo trabalhos espetaculares com relação ao amparo aos irmãos necessitados. Mas chega à noite, às vezes alimenta em excesso, e aí dificulta todo o trabalho, ou seja, de desdobramento. Até do próprio espírito se afastar do corpo. Porque o corpo físico está exigindo muita energia, e a energia é vital. E aí onde suga a própria energia do espírito. Por isso que haja visto as pessoas que se adentram a um determinado tipo de alimento em excesso, bebida alcoólica, ela praticamente fica sem nenhuma condição de fazer nenhum trabalho. Vai deitar, vai dormir, adormece. Muito comum isso, às vezes até nos domingos. As pessoas, passou o almoço, vai adormecer.
Porque é os excessos que acaba exigindo muito da energia vital. Não tem condições nem raciocínio de executar uma atividade que exige um pouco até de mais de intelecto. Por exemplo, a leitura de um livro. Não vai dar conta. Não vai dar conta. A energia que está sendo exigida pelo corpo físico é muito grande. Então, por isso daí o excesso de alimento à noite, ele não é salutar nesse aspecto. Aprisiona o espírito ao corpo. Por lei universal, o próprio espírito ele se torna ali mais presente, porque a exigência do corpo físico está pedindo a presença dele, com o consumo daquela energia. E os médios, são invariavelmente os mesmos, assim contudo, em casos de impedimento justo, o que já citamos aqui. Os médios são os mesmos, em caso de impedimento justo, podem ser substituídos, embora nessas circunstâncias se verifiquem inevitavelmente pequenos prejuízos. A oração é prodigioso banho de forças, tal a vigorosa corrente mental que atrai. Desse modo ajudam e acabam por ser firmemente ajudados. Nosso grande elo de comunicação com o mundo espiritual, a prece. Nós deveríamos fazer um estudo mais aprofundado do que é a prece. E nós vamos perceber, muitas vezes, até aquelas preces que a gente fazia, repetitiva e tudo. É claro que a forma como a gente se coloca, a forma como a gente se expressa dentro do íntimo, nós sabemos que a prece nada mais é que um diálogo com o mundo espiritual, é uma conversa com o irmão. E aí a gente pode estar passando por uma dificuldade, mas vamos falar do passe aqui. Eu cheguei na correria, cheguei atrasado, mas consegui chegar. E aí eu estou até ofegante. E vou me preparar na sala do passe. Às vezes não dá nem tempo de passar em outro ambiente, eu já tenho que ir direto para a sala do passe. Mas eu estou sem nenhum preparo, o que fazer? Se entregue à espiritualidade. Peça a eles energia, meu irmão. Ocorreu isso, foi um descuido meu, peço-vos perdão, mas eu estou aqui para o trabalho. Eu quero trabalhar, eu quero poder contribuir. Essa posição de humildade já é um campo de abertura que você dá, que vai ser restaurada a sua energia como que de imediato. É onde você vai começar a sentir, inclusive, o alívio até do corpo físico. Aquele que se coloca em posição de trabalho, junto ao mundo espiritual, não há como a espiritualidade o amparar. Então essa é uma prece, é um diálogo com os irmãos, com sinceridade, com amor, com intenção de realização de um trabalho em prol da humanidade que está vindo ali, daquelas pessoas que estão adentrando a casa espírita. E isso nós podemos fazer que diariamente dentro da nossa casa, dentro do nosso ambiente de trabalho, nesse momento de turbulência, de decisões políticas que nós vamos decidir agora a troca de alguns políticos do país, a dúvida que nós estamos, talvez se é fulano, ciclano, é o momento da gente recolher em prece e pedir um amparo à espiritualidade, para que nos guie nas decisões, para que nos ajude. É coletivo, nós sabemos, talvez nós sejamos muito pouco, mas uma gota d'água, ela ajuda a completar o copo. Então não vamos achar, ou seja, que a nossa posição ela é muito pequena perante a coletividade. Principalmente se nós somos questionados, nós podemos ser formadores de ideias, de decisões. E aí nós temos que ter muito cuidado naquilo que a gente pode influenciar os demais. Então é importante a gente estar nimbado de luz com a espiritualidade, até mesmo nas opiniões que a gente pode estar expressando, que a gente pode estar influenciando as pessoas em decisões.
A oração, com o reconhecimento de nossa desvalia, coloca-nos na posição de simples elos de uma cadeia de socorro, cuja orientação reside no alto. O departamento de prece no mundo espiritual mostra a quantidade, de trabalhadores, que atuam. Há aqueles que estão ali recebendo as preces, estão fazendo a avaliação, já passa para um outro que vai fazer a avaliação sobre aquele que está pedindo a prece, vai verificar se ele pode estar sendo atendido ou não de imediato. É um departamento muito amplo, com toda a aparelhagem moderna que a gente não consegue nem imaginar. E é onde eles conseguem informações rápidas daquele que está pedindo aquele amparo, aquele socorro. Se é um socorro, principalmente quando a pessoa pede um socorro, muitas vezes coletivo, para um grupo, já tem equipe que já vai pronto de imediato fazer esse amparo. E eles vão muito preparados, vão com várias ordens de espíritos com determinados graus de atividade. São aqueles que cuidam da parte da segurança, da organização, são aqueles magnetizadores, que muitas vezes eles vão encontrar equipe de espíritos, eles vão encontrar do outro lado lá um grupo de espíritos das trevas, que às vezes eles estão todos preparados para fazer algum desastre. E aí a equipe que vai de socorro é uma equipe bem mais superior. É onde então vai aqueles que vão cuidar da proteção. Muitas vezes se faz presente até espíritos de animais, de cães, que vai estar acompanhando a equipe. Se faz presente também os magnetizadores do mundo espiritual. E aí onde a própria energia que eles emanam, a luz, às vezes afasta esses espíritos ordeiros. Tem algumas literaturas que mostram exatamente como trabalha essa equipe no mundo espiritual, no departamento de prece. Tem um espírito Ângelo Inácio, ele narra, faz uma narração sobre isso, do que estava ocorrendo dentro de um ônibus, em que uma equipe de espíritos trevosos descarregavam energias sobre o motorista para que o motorista adormecesse e ali ocorresse um acidente. Mas a posição de prece de uma senhora que percebia tudo o que ocorria ali, essa encarnada dentro do ônibus, a prece dela foi como que de imediato para o departamento de prece, e logo já na recíproca eles mandam a equipe, então, para salvar toda aquela população que estava dentro do ônibus. Então, só para exemplificar para vocês, então, que na posição, a oração coloca-nos na posição de simples elos de uma cadeia de socorro. Existem muitos espíritos dedicados a esse trabalho, então nós temos que respeitar a prece. Ter um respeito e uma gratidão do que os espíritos que vieram antes, os espíritos superiores, nos ensinaram as preces, nos deixaram formuladas algumas preces, porque talvez nem isso até hoje ainda a gente não sabe ainda fazer uma prece. Então já deixaram algumas formuladas para que a gente possa ir abrindo esse elo de comunicação com a espiritualidade maior. Somos aqui neste recinto com a sagrada missão evangélica sobre a inspiração de Jesus. Algo semelhante à singela tomada elétrica, dando passagem à força que não nos pertence e que servirá na produção de energia e luz. Enfermos de variada expressão entravam esperançosos e retiravam-se depois de atendidos, com evidentes sinais de reconforto. Nas mãos de Clara e Henrique irradiavam-se luminosas chipas, comunicando-lhe vigor e refazimento. Nós sabemos que o magnetismo nada mais é que a transmissão de energia. Se aquele que está para recebê-lo, se estiver fechado, o seu campo mental, vai atingi-lo? Não. Não vai atingir. Muitas vezes é o que ocorre
pessoas que estão principalmente enfermos, né, no campo psíquico. E às vezes já está dentro de um processo obsessivo muito intenso. Os passes magnéticos ajudam um pouco, às vezes, a retirar aquela carga pesada que está, mas o trabalho às vezes é muito mais intenso. A necessidade aí é onde que há intervenções, quando há o merecimento do mundo espiritual, que aí há intervenções até cirúrgicas, né, para que a pessoa possa abrir esse campo de receptividade. E se ela quiser também, porque muitas vezes isso é concedido, é dado e ela não quer. É notório que nós já percebemos isso, principalmente vocês que estão na sala de passe, na sala de tratamento, muitos que vêm e logo aos primeiros sintomas de melhora, acham que está tudo bem, se afastam da casa, se afastam dos tratamentos. Não é que nós queiramos que eles, né, assumam a posição de espírita e se tornem espíritas, né, do dia para a noite. Não é isso. Há inclusive uma imagem comparativa mostrando, né, o dia de passe na casa espírita fica lotado. E aí eles comparam assim, o dia de passe e depois o dia do medicamento. Qual é o medicamento? O dia dos estudos. Aí está vazio, quase ninguém quer ir. É lamentável que, né, esses irmãos depois retornam e retornam numa condição pior. Isso ocorre com o corpo físico. Quando nós não seguimos aquilo que é ministrado, né, por um médico do campo terreno, nós fazemos o uso da receita, aí sentimos a primeira melhora, abandona, não termina de tomar a medicação completa, não retorna, acha que está tudo bem, aí retorna, vamos supor que seja uma gripe, ela vai retornar, aquele vírus ele volta, né, ele já está praticamente, ou seja, fortalecido e imune contra aquele medicamento. Então o medicamento que vai ter que tomar vai ser de doses mais fortes para combater aquele vírus, porque ele criou uma imunidade, né, uma imunidade com relação àquele medicamento. Assim também ocorre, né, com os nossos males psíquicos. Principalmente a gente sabe que há uma interferência de espíritos trevosos, espíritos maus, e aí quando eles percebem, bem, ele já tomou essa posição e ele está quase escapando da gente, então agora nós vamos ter que trabalhar com mais intensidade e atacar outros campos dele, para que ele não consiga mais escapar. Então quando volta à casa espírita, muitas vezes já só o tratamento dos passes magnéticos já não vai ser mais o suficiente. Por quê? Exatamente porque esses espíritos, né, que estavam, né, o obsidiano, o cercano, observaram que ele poderia escapar naquele ponto, e ele quase escapou. E aí agora eles vão trabalhar com mais intensidade em outros campos dele para prejudicar. E aí eles fazem de tudo, cerca, vê onde pode prejudicar ele, se eles acham que de repente vai desestruturar a vida dele, ele perdeu o emprego, eles vão fazer de tudo com que ele perca o emprego. Ou se o bem maior dele está em casa com a esposa, eles vão tentar desarticular essa relação do casamento, né? Vai fazer com que tudo, daí a necessidade, nós que temos esse conhecimento, termos o cuidado com aqueles que estão junto a nós. Se a gente perceber, né, que o nosso cônjuge, né, se encontra um pouco em desalinho do que ele já veio, né, está conosco já há muitos anos, e alguma coisa está diferente, não vamos entrar em conflito com ele ou com ela. Não. Pode ser algo que estão tentando fazer com que ele entre em conflito com a gente. A perseguição não é com ele, é com nós. Nós que estamos, inclusive, dentro da casa espírita, fazendo trabalhos intensos, nas reuniões, inclusive, mediúnicas, e tem sido socorrido vários irmãos, e muitos que às vezes chegam com processos de obsessão, em que esses verdugos chegam aqui, né, e são acolhidos,
né, e são orientados e acabam mudando o campo mental, porque esses, na realidade, eles são aprisionados e colocados para esse trabalho. Mas agora aqueles que os dirigem ficam, né, revoltados. E aí onde eles começam a quererem perseguir-nos em vingança. Achando que, peraí, vocês tomaram aquele, né, meu escravo, me roubaram meu escravo, vocês aprisionaram ele aí, não libertaram ele. É assim que eles falam. Então, cada vez mais nós temos que ter essa consciência, orar e vigiar. Não que a gente tenha que entrar em pavor, em medo, porque a espiritualidade também eles estão nos protegendo. Porque o trabalho é justo, nós estamos fazendo um trabalho de amparo aos irmãos sofredores, tanto do mundo espiritual como do mundo dos encarnados. Jesus jamais deixaria nós à mercê dessas mentes criminosas. Mas Ele quer que nós saibamos também, ou seja, nos proteger. A gente tomar a nossa postura, a nossa conduta, porque a nossa própria conduta vai também ajudar os irmãos do mundo espiritual, né, de não ter que também ficar fazendo a guarda à nossa volta. Nós podemos criar uma atmosfera, né, de energia à nossa volta que repele esse tipo de entidade. A aproximação para eles seria insuportável. E aí onde eles acabam desistindo. Aí é onde está isso? Orai e vigiar. Vigiar os nossos pensamentos. E aí vem as intuições que nós temos que estar atento por elas. Muitas vezes a gente vai transitar por algum lugar, não, vamos mudar o itinerário hoje, vamos escutar isso que está vindo na nossa intuição. É importante isso porque nós estamos de repente aceitando a orientação do mundo espiritual e estamos mudando o itinerário para evitar algum transtorno que estaria sendo preparado por essas mentes criminosas. Que até isso, o que ocorre no mundo terreno, esses criminosos que ficam observando a rotina da pessoa, né, que horas que ela sai de manhã, que horas que ela volta. Da mesma forma, esses espíritos, né, eles estão assim. E aí, dentro daquele itinerário, eles vão estar planejando algo para nos pegar de surpresa. Ele mudou o itinerário, pronto. Eles ficam desconcertados. E agora, o que a gente faz? Há uma passagem, inclusive, não sei se vocês vão lembrar, o Dr. Jader, ele comentando sobre isso, que os espíritos, né, vão tentando, tá um espírito, né, que é um líder das trevas, e aí chega o espírito mais jovem e perguntando o que podia fazer. E aí ele vai dando várias sugestões ao espírito jovem como poderia fazer para derrubar aquele dirigente daquela casa espírita. Ele falou, não, isso vai dar mais força para ele. Mas se tirar começar a destruir a vida financeira dele. Não, ele pode sobressair e ele já não tem muito apego aos bens materiais, e isso vai deixar com que ele se fortaleça ainda mais espiritualmente. Aí ele fala, então, se eu incutir na cabeça dele que ele é um pecador, que ele não tem condição nenhuma de ficar orientando as pessoas, aí está o caminho. Vamos começar a trabalhar nisso. Começar a mostrar para ele os erros dele, e que aí ele vai achar que ele não tem a mínima condição de estar à frente dos trabalhos mediúnicos, e a pouco ele vai se julgar realmente incapaz disso e vai sair. Está vendo como é que as mentes enfermiças atuam? Então, quando nós acharmos que nós estamos incapazes muitas vezes no trabalho, estudemos então, busquemos amparo. Se vem a crítica, não, realmente eu estou precisando estudar. E aí a gente pode até brincar com os irmãos, obrigado pelo alerta que vocês estão me dando. Agora eu vou me desdobrar então dentro dos erros que vocês encontraram. Vocês estão sendo meu parceiro. Na verdade, você quebra aquele elo, aí o espírito fica mais desarticulado, aquele espírito que queria tirar você do equilíbrio. Tá? Sempre vem isso na nossa mente. Nós estamos às vezes incapazes de amparar e ajudar alguém. Ela tem uma passagem também no livro Jesus Nosso Lar,
Há uma pergunta que vem inclusive do discípulo Tadeu a Jesus. Ele pergunta a Jesus: Jesus, como eu poderei fazer todo esse trabalho, né, da Boa Nova, sendo que eu me encontro, né, praticamente sem autoridade espiritual para falar de amor? Aí Jesus exemplifica para ele, de um homem que utilizava o animal dele, um jumento, e andava por uma estrada muito dificultosa, e através daquele jumento é que ele conseguia levar os medicamentos àqueles necessitados. E o jumento era indolente, não gostava de obedecer muito, mas era o que ele tinha. Se ele não utilizasse aquele jumento, ele não conseguiria levar o socorro, né, àquelas comunidades mais distantes. Mas a comparação não é ainda com o jumento, mas a gente já começa a imaginar. Então, o meio, né, de comunicação que ele tinha com aquele povo distante era o jumento. Que mesmo ele sendo indolente, não era bem adestrado, mas ia ainda ir, com dificuldade de ir levar o medicamento. Se ele desistisse, então, se ele desistisse daquele meio, e aquela comunidade ia ficar aí? Então, que nós, dentro da nossa própria pequenez, nos esforcemos e não, né, desistamos de estar realizando esses trabalhos, né, dentro das nossas dificuldades, mas, ao mesmo tempo, né, vamos então aurir conhecimento, boa vontade, né, benevolência e acolhimento de todos os irmãos que adentram a casa. Então, o principal é isso, né, um bom acolhimento e o estudo. Aí nós vamos estar tendo discernimento para poder fazer esse amparo, esse trabalho da espiritualidade. E não deixar que, então, essas mentes enfermiças consigam, desarticular os nossos trabalhos. Na maioria dos casos, lá não precisavam tocar a questão do passe, né? Não precisa tocar naquele que está recebendo. A transmissão da energia, não há necessidade que se toque naquele que está recebendo o passe. Os recursos magnéticos aplicados a reduzida distância penetravam assim mesmo o halo vital, ou a aura dos doentes. Eu lembro até no começo, quando eu comecei eu tinha muito conhecimento mais teórico, né, da doutrina. Teve um grande período, né, de estudo que eu fiz antes, e quando eu comecei a fazer os trabalhos mais práticos, a Iracema foi uma grande orientadora, ela e a dona Didi. Por isso é minha gratidão que eu tenho com elas, né, nos momentos. Então a Iracema me chamou muita atenção sobre isso no momento do passe, tomar cuidado, ou seja, para não tocar as pessoas, ter esse cuidado, porque às vezes até pode ter, por exemplo, pessoas do sexo oposto, e às vezes pode ter a presença, muitas vezes, do cônjuge, e às vezes criar um campo mental de ciúme desnecessário. Então esse cuidado aí, até isso a Iracema me orientou e falou nesse detalhe. E eu não esqueço isso, viu, Iracema? Foi um grande aprendizado para mim. E aí fazendo, né, as leituras, né, e vendo como funcionam as coisas, a gente percebe, né, que realmente não há necessidade. É energia, é transmissão de energia. Muitas pessoas acham que somente, por exemplo, às vezes sente um calor muito intenso nas mãos. É necessidade de, às vezes, fazer trabalho, trocar, sim, E às vezes tem pessoas que ficam, às vezes, chateadas, mas a minha mão nunca esquenta assim, muito pelo contrário, gela. A minha mão está um gelo, será então que é o contrário? Eu não estou podendo nem aplicar passe? Não. As reações, muitas vezes, das energias, elas são diferentes em cada um. Tá? Se as tuas mãos gelam, tá? Não pense isso jamais. Também é necessidade de trocar. Cada, né, energia que o encarnado emana, ela tem uma necessidade, né, e ela tem um poder de cura. Então não se ache que suas mãos estejam muito geladas e que você está desvitalizado de energia para doação. Muito pelo contrário, você também está
seja nimbado de energia, necessitando de realizar trabalhos. Eu lembrei disso, né, porque eu já percebi, às vezes muitas pessoas pensam dessa forma, porque ouvem as outras dizendo, às vezes quando pega na mão da outra, a mão da outra está queimando, né? Tá aquela temperatura muito acima dos 35 graus, né? Parece que está até febril. E aí, pô, a mão da pessoa está aquele gelo. Então eu estou completamente diferente. Não. Você está com a mediunidade aflorada também, você está nimbado de luz, nimbado de energia. Vamos trabalhar. A boa vontade, a intenção de ajudar é que é o principal. Por isso está aqui, ó. Não podemos subestimar a importância da mente. O pensamento influi de maneira decisiva na doação de princípios curadores. Voltando atrás, lá, raios da espécie múltipla a lhes fluírem nas mãos, depois de lhes percorrerem a cabeça. O que ocorre? Quando, então, o espírito que está ajudando ali na sala de passes, ele emana as energias, para aquele que vai estar recebendo, essas energias, elas passam toda primeiro pelo médium, principalmente no campo mental do médium, e é aí que vai naquele que está recebendo o passe. É isso que está sendo colocado aqui. Então a importância do pensamento, aí que tem, né, o ponto vital do trabalho, ou seja, a posição do médium. Dos pensamentos, né, de amor e de caridade. A gente pode, muitas pessoas vêm várias vezes na casa, nós temos que ter o cuidado de não fazer pré-julgamento. Nós estamos aqui para executar o trabalho. Quem vai decidir ou não se a pessoa é merecedora não somos nós. É Jesus. Nem os espíritos superiores, eles não se colocam nessa posição. A pessoa chegou, eles vão fazer o trabalho. O médico espiritual, que atende aqui o sábado, às vezes ele falou isso para a Estevana também. Não nos cabe tomar decisão. A Estevana depois me contou. A pessoa está aqui, ela não teve disciplina, mas não nos cabe tomar decisão. Nós vamos continuar fazendo o tratamento dela. Quem decide se ela vai ser merecedora ou não é Jesus. Nós temos que fazer o nosso trabalho. Não nos cabe tomar decisão. Então, quando a gente estiver na sala de passe, se a gente vê um irmão que está indisciplinado, vem, a gente sabe, vem cá, toma passe, vai embora, levam a vida. E a gente acaba, às vezes, tendo informação, tendo conhecimento, muitas vezes até uma pessoa próxima. Não nos cabe julgar. Vamos fazer a doação das energias, pensamento, de amor, de paz. Nós também já cometemos muito erro. E olha o carinho que a espiritualidade, tem para com nós. Nosso processo de encarnação. Nós sabemos que todo processo de encarnação há um grupo, de espíritos, que trabalham intensamente para a nossa vitória. Quando eles estão lá no departamento de encarnação nos ajudando, muitos até simpatizam tanto, talvez não que foram encarnações passadas, elos de família, mas às vezes simpatizam tanto, nos acolhem como se fossem filhos. E aí eles estão, ou seja, o tempo todo vibrando para que a gente consiga vencer as tribulações dessa encarnação. Que a gente possa retornar melhor e até reencontrá-los. Há várias literaturas que mostram isso, de uma forma muito clara. Então essa existência nossa, nós temos que sempre pensar nisso. Há muitos que trabalharam para a nossa encarnação. E nós vamos assim desperdiçá-lo. O departamento, inclusive, de encarnação, eles têm uma área que vai sendo moldada, os corpos. Obviamente, grande parte dos corpos, são moldados dentro do campo mental daquele espírito. É da onde ocorrem as deficiências que ele vai ter que advir. E ele mesmo se coloca naquela condição. Ele mesmo, o campo mental dele, coloca naquela condição. São coisas que talvez em vida pretérita ele tenha abusado ou feito mau uso ou provocado em algum irmão, e aí ele vai vir naquela condição.
Daí algumas doenças que para a medicina ainda não conseguem, seja atingir a cura ou não sabem o porquê ela existe, como por exemplo, né, o fogo selvagem, né, que é aquele calor intenso que toma conta do corpo da pessoa toda. Ela é insuportável, ela tem que viver sobre, né, medicamentos para minimizar essa dor e ainda, seja, não consegue ter a cura. Por que isso? Então o espírito se colocou naquela condição de nascer porque talvez em vida pretérita ele foi um incendiário. Invadia as vilas e queimava as pessoas dentro das choupanas lá, com elas lá dentro, vivo. E aí nasce nessa condição. No livro, nos domínios da mediunidade, eles mostram lá no departamento de prece. O irmão Mário lá, ele percebe que já em espírito, as mãos dele já não estão presentes mais. Porque antes dele cometer o delito do suicídio, ele havia, matado a amante dele, com as mãos. E aí ele se arrepende tanto que ele começa a perceber, não sentir mais as mãos dele. Então ele já percebe que na existência que ele vai ter, ele vai vir sem as mãos. Mas é uma punição que ele mesmo, dentro do campo mental, ele está criando para ele. Como depois vem para o espírito Camilo, ele recordando, da passagem, mostrando na linha do tempo o porquê da cegueira, que veio depois provocar o suicídio dele, que ele não aceitava a cegueira. Um escritor que não pode ler, para ele é o caos. Aí ele ia depender de favores, de ajuda para poder viver, não poderia escrever mais. E para ele seria humilhante, muito orgulhoso, ele não ia aceitar de jeito nenhum a ajuda financeira, viver sobre esmola, a ajuda das pessoas. Aí é onde ele comete o suicídio. Aí ele vem entender depois o porquê daquela cegueira. Numa vida pretérita, cerca de 300 anos antes, por simplesmente ciúme doentio de uma namorada que ele teve, e ela resolveu esposar outro homem. Ele toma a decisão depois de persegui-los, e quando ele consegue provar algo contra eles, prende o marido dela, e depois de muita tortura que ele já tinha feito, aí ele queima os 2 olhos do marido daquela moça, que ele apaixonou por ela. Entrega para ela, o marido dela cego. E aí, na encarnação, já no século XIX, quando ele já estava próximo de 60 anos, vem a seguir. Com 65, aí ele suicida, já não suportando mais a falta de visão. Então esse conhecimento nos mostra, tudo que nos vem de deficiência no corpo físico está marcado por nós mesmos em vida pretérita. Daí o respeito que nós devemos ter com a espiritualidade e aceitar com resignação aquilo que a gente julga que não está em perfeição no nosso corpo físico. Pelo contrário, até agradecer. Falando isso, mas voltando ao respeito que devemos ter pelas pessoas que adentram a sala de passe. Então, fazermos nosso trabalho de doação, de amparo, sem julgamento, com simplesmente atitude, ou seja, de amor. Nos espelharmos nos grandes espíritos, para que possamos, então, estar cumprindo realmente, ou seja, o papel de mediania. Há pessoas tão bem dotadas de força magnética, perfeitamente despreocupadas do elemento moral. Aquilo que eu cheguei a comentar um pouco, mas não aprofundei, são pessoas que têm uma ótima energia, têm a mediunidade, poderia estar fazendo trabalhos maravilhosos, mas o elemento moral falta. É onde poderia estar amparando, ajudando a espiritualidade em trabalhos intensos, e aí é onde a espiritualidade muitas vezes escolhe aquele que talvez menos condição tenha, mas ele tem muito boa vontade. E aí ele vira um grande parceiro. Às vezes ele não tem todo esse dom, mas ele se esforça, ele se dedica, ele luta, e aí ele
acaba sendo amparado pela espiritualidade e servindo aqui, ou seja, de um amparo também para o mundo espiritual. Mesmo dentro dos trabalhos mais simples que ele realiza, mas são trabalhos importantes, né? É o trabalho da recepção. Muitos acham que ficar ali na recepção não é nada. É o primeiro trabalho que a espiritualidade está fazendo. Estou ali na recepção agora, a pessoa está indo embora. Nesse momento que a pessoa está indo embora, essa despedida que faz é de grande importância. É o momento decisivo que a pessoa vai decidir a volta ou não. No momento que ela está ali despedindo, né, não há aquele amparo, aquele acolhimento também na despedida. Então não vamos, né, menosprezar nenhuma das atividades. Todas elas, né, são valiosíssimas para o resultado dos trabalhos espirituais. Temos que ter respeito, né, com todo mundo, em todas as instâncias. Divaldo comenta, né, sobre essa questão de pessoas bem dotadas de força magnética. Acho que vocês já ouviram uma palestra que ele fala de uma amiga dele que ia visitar e ela ficava sem graça, que aí ele chama ela para ver as violetas dele, né? Acho que vocês já ouviram, né? E o magnetismo dela está no olho. E ela fala, não vou ver não, porque senão elas, né, suas violetas vai tudo morrer. Ele fala, não, vem cá. E ele vai mostrar e morre. As violetas dele tudo morre. Aí ela fica muito chateada, né? Aí ele fala, olha, por que você não tenta então ajudar nos trabalhos de paz? Vamos concentrar essas energias que você tem, né, em coisas, né, salutares, coisas boas. E aí ela aceitou. Aí ele fala, né, que ela hoje é uma excelente passista, né, de cura, está na Mansão do Caminho, né, faz trabalhos lá, às vezes mais 2, 3 vezes na semana. Então falta o quê? O elemento moral, como conduzir as energias. Divaldo comenta também as pessoas, né, que são aqueles espíritos, né, que viveram durante várias encarnações num determinado sexo e às vezes por abuso até da própria conduta como do uso do sexo, renascem num sexo oposto. Aí são os homossexuais. E ele fala de trabalhos, né, maravilhosos que as pessoas, né, homossexuais têm realizado quando trabalha o elemento moral. Conduz, né, toda aquela energia do libido voltada, seja, para trabalhos, às vezes, da arte, da educação. Então, executam trabalhos maravilhosos e não se deixam descambar, né, para o lado das, vamos falar assim, dos sexos desvairados, né, das decadências morais. Então concentra, né, as energias, né, dentro de determinados trabalhos, e dão resultados maravilhosos. Então, voltando a essa questão, né, todos nós temos dons e eles podem estar sendo multiplicados. Como há, né, médios, né, tem médios de passividade ostensiva, audiência, clarividência, e pode estar sendo todas elas dentro da necessidade da espiritualidade, pode estar nos sendo concedida às vezes por um período temporário, mas é para que a gente se desdobre no trabalho de ajuda à casa. Então, a condição moral, vamos, né, nos colocar em condição moral de estar tendo essa receptividade e amparar. Isso, ou seja, é um benefício para nós mesmos. A partir do momento que a espiritualidade está acreditando na gente que nós vamos dar conta daquilo, é uma benéficia para nós que vai muitas vezes resgatar débitos pesados que a gente tenha e que vão ser minimizados em função do trabalho intenso que a gente esteja realizando para o mundo coletivo, dos encarnados e dos desencarnados. Ele coloca aqui, refere-se a você aos hipnotizadores comuns, muitas vezes portadores de energia excepcional, fazem belas demonstrações, impressionam, convencem. Contudo, o movimento ao-se na esfera de puro fenômeno, sem aplicações edificantes no campo da espiritualidade.
às vezes até seja não procura, sabe que tem, fazem uso, mas leva a vida com incredulidade, ou fazem uso simplesmente para exibicionismo. É perigoso não esquecer, André, que o potencial magnético é peculiar a todos, com expressões que se graduam ao infinito. Então, todos nós temos um potencial magnético. Basta desenvolvê-lo. Muitas vezes, alguns pensam que eu não tenho a mínima condição de ir trabalhar na sala de passe. Quem falou isso? Quem lhe disse isso? Ela mesma está dizendo para ela. Então, se a gente vibra aquela linha de pensamento que não tem condição, não vai ter mesmo, não. Nós estamos vibrando aquele pensamento. Agora, se eu pensar de outra forma, talvez eu não esteja ainda preparado, mas eu quero fazer alguma coisa. Eu estou vendo que a casa precisa de um tarefeiro ali. Vou ver onde eu posso aprender, ou vou conversar, porque talvez eu não direcionar um estudo, me dê orientações, eu estudo em casa, mas a gente vem aqui, pode reunir, às vezes uma vez na semana, e tirar as dúvidas e aprender as técnicas. Vamos fazer isso. Está mudando o campo mental. Então está se colocando dentro desse campo aí, de graduar. Você pode graduar isso, você pode aumentar isso. É a sua vontade de trabalhar. É a sua vontade, a sua boa vontade de ajudar nos trabalhos de desenvolvimento, nos trabalhos da casa. Aí são as concessões que a espiritualidade vai nos dando, em função daquilo que a gente se propõe a ajudar. Mas semelhantes profissionais podem igualmente curar? Frisou meu companheiro, complementando-me nas observações. Assim, podem curar, mas acidentalmente, quando o enfermo é credor de assistência espiritual imediata. Na realidade, ele está servindo ali só de um veículo à transmissão das energias, porque já estava tudo definido no mundo espiritual. Então, mesmo dentro daquela condição ainda dele de pequenez, ele pode curar. Na realidade, ele está servindo de instrumento. Já estava tudo creditado pelo mundo espiritual. O enfermo que está recebendo é porque ele já estava nas condições de receber. Então, por isso que é importante a gente sempre ter isso na nossa mente. Não somos nós que estamos curando, não. É um enfermo que chegou no ponto de poder ser curado por ter merecimento e porque a espiritualidade está designando. Nós estamos ali só como instrumento. Então não vamos achar que nós estamos curando, não. Nós não temos esse poder, não. Nós somos só um medianeiro. A cura quem está exercendo é Deus, Jesus. Os espíritos superiores, eles se colocam nessa condição, que não são eles, é a graça divina, que eles são meros instrumentos. Então quem somos nós para dizer que nós é que estamos fazendo o tratamento de cura? Nós somos simples elementos que estamos participando, estamos sendo agraciados com o aprendizado, principalmente de respeito, de humildade, e aprendendo as técnicas. Depois a gente pode ir trabalhando mais isso, claro, porque aí a gente pode se tornar um trabalhador para o mundo espiritual aqui. É isso que nós estamos aprendendo. Fora disso, os que abusam dessa fonte de energia, explorando a seu bel prazer, quase sempre resvalam para a desmoralização de si mesmos. Porque, inferindo num campo de forças que lhe é desconhecido, guiados tão somente pela vaidade ou pela visão inferior, fatalmente encontram entidade que com ele se afina. Então, muitas pessoas que às vezes vai fazer trabalhos e aí começa até a cobrar, fazer atendimento, às vezes na sala, no escritório ou em casa, e vai fazer esse tipo de atendimento sem preparação,
tem a mediunidade, mas começa a fazer por vaidade, depois, por dinheiro, vai se resvalar em quê? Desmoralização de si mesmo. Porque vai se confabular, porque a vaidade vai permitir que espíritos, né, vândalos, espíritos trevosos, se apossem disso, vai começar a incutir no campo mental, até chegar ao ponto, ou seja, da própria desmoralização. E aí vai perdendo realmente os dons. Os dons mediúnicos, se eles não estão sendo utilizados, vai se perder. Ou se ele começa a ser utilizado, né, para o campo, né, do mal, ele também vai se perdendo. Ele pode se enriquecer dentro da maldade, mas tudo, ou seja, vai degradando. E aí vem a desmoralização. No livro Tormentos da Obsessão mostra isso claramente, né? Muitos médios falidos, né, que deixaram, até médios palestrantes, tinham a retórica que conduzia as pessoas, vibravam as pessoas. Isso é hipnotismo, é campo magnetismo também. E aí deixou que a vaidade começou a achar que aquilo era dele, que ele tinha todo esse poder da oratória, que ele sabia conduzir as pessoas. Então, assim, deixou a vaidade entrar. Sem se perceber que na realidade ele está recebendo intuição do campo espiritual, não é dele. Ele facilita quando ele estuda, então ele cria dentro, ou seja, do campo mental dele, conhecimentos e vocabulários que a espiritualidade pode estar utilizando. Isso ajuda, mas ele achar que, ou seja, aquilo é dele, tudo é dele, não. E aí ele deixa a vaidade entrar e é onde ele começa depois a achar, não vou dar palestra para esse povo, não. Esse pessoal aí não tem nenhuma condição de ouvir o que eu tenho a dizer. Meu nível está muito superior ao deles. Isso aí pode ser uma outra pessoa para dar essa palestra, não vou. Orgulho. Aí já é a primeira queda dele. Quer dizer, aí ele já está derrotado, né? A queda já veio antes. Já veio no campo mental dele. Quem lê o livro, né, tem os exemplos lá perfeitos, né, dos médicos que entram em decadência, em queda. Porque abusam da fonte de energia, explorando a seu bel prazer. Acham que aquilo é dele. Eurípides, inclusive, no livro, né, que Eurípides, inclusive, foi um dos fundadores, né, do Nós Como Esperança. Ele, no momento em que ele está atendendo um espírito, né, trevoso, fazendo um processo, né, de desobsessão, um tratamento de desobsessão, e ainda fazendo uma cirurgia, esse espírito, esse verdugo, começa a desafiá-lo, e ele vira e fala: olha, eu estou fazendo esse trabalho, mas é porque Jesus me concede isso. Eu não tenho todo esse poder, é Jesus que está me concedendo para que se realize. Ele queria tentar conduzir o campo mental do Eurípides, que é um espírito já muito elevado, para dentro, ou seja, do orgulho, da vaidade. Olha como é que os espíritos, né, são ardilosos, né? Tentando ainda seduzir um espírito da envergadura que era o Eurípides. Isso está lá narrado por Manuel Filomeno de Miranda no livro. Então nós temos que ter muito cuidado, né, em todos os trabalhos. Nós temos assistido resultados maravilhosos aqui na casa, né, de cura, nas reuniões de sábado, nas terça-feira, nos tratamentos, nos atendimentos, e que nós, né, estamos participando. Não vamos achar, ou seja, que é graças a nós. Nós estamos aqui, né, como aprendizes, como discípulos, né, dos espíritos maiores. Cuidado, né, com o que esteja passando nos nossos pensamentos. Quando eu falo isso serve primeiro até para mim, porque se sai da minha boca é porque eu sou o primeiro a ouvir o que eu falo. Se não possuem um caráter elevado, acabam vampirizados por energias mais acentuadas. Há imenso número de hipnotizadores espirituais nas linhas atormentadas da ignorância e da crueldade. Originam os mais aflitivos processos de obsessão.
É notório, se nós fizermos uma pesquisa, nós vamos perceber, inclusive, nesses clínicas de tratamento mental, né, os grandes falidos que estão ali, né, foram o líder religioso, dependendo do credo religioso, ou foram líder religioso, ou tiveram uma influência muito notória sobre a comunidade, uma região, num bairro, ou dentro do ambiente de trabalho, mas abusaram, né, desse poder e usaram a ermo. E aí é onde foram vampirizados, e agora o campo mental fica em perturbação completa. Porque os vínculos, né, os contratos, até que realizaram mentalmente com essas mentes enfermiças, esses espíritos vampirizadores. E aí, como já não tem condição muitas vezes de retribuir isso que foi combinado com esses espíritos, e aí estão sendo cobrados, aí é onde entra em perturbação. Um exemplo: esses médiuns que se propõem a fazer determinados tipos de trabalho, oferecendo oferendas para esses espíritos, oferendas materiais, né, de comida e bebida. Então aqueles espíritos que vão, fazem aquele trabalho, vão lá, suga a energia material daquela bebida, daquele alimento, e ficam como que dependentes daquele médium. E aí vão estar sempre cobrando o médium mais trabalho. E aquele que encomenda também é culpado, tanto quanto. Ele está conivente com aquilo. Quando aquele médium, por uma condição qualquer que seja, ele fica impossibilitado de fazer esse tipo de trabalho. Os irmãos da sombra não querem nem saber, vão cobrar dele. E aí ele fala: mas agora eu estou sem condição de trabalhar, não está aparecendo mais ninguém para encomendar os trabalhos. Eu falo: isso é problema seu, resolva. Nós estamos querendo aquilo que você nos prometeu e você não está pagando. Aí começa a perturbar ele. E aí às vezes a perturbação é tão grande, fala: não tem culpa. Aquele que encomendou o serviço, que me pediu, ele voltou, sumiu daqui, era para ter voltado. Eu falei que tinha que voltar para a gente continuar fazendo esse trabalho, ele não quer voltar mais. Então vamos lá nele também. Tá vendo como é que a coisa é muito séria? Então, se procurarmos nessas clínicas, nós vamos encontrar muitos desses aí também. E aqueles que encomendam o trabalho também. Então a coisa é muito séria. Por isso que nós não podemos brincar, né, com o sentimento alheio. Eu vejo às vezes espalhado pela cidade essas propagandas, né? Traga o seu amor em 7 dias. Isso é muito sério. Estamos mexendo com entidades das sombras que vai criar, ou seja, perturbações, né, naquela pessoa, fazer com que ela fique vibrando o tempo todo naquela outra, e aí ela vai procurá-la. De alguma forma eles vão fazer com que aquilo ocorra, ou às vezes a pessoa já tem um compromisso, ou já, né, seja até casada, ou ele casado, já tem a família, e aí vai destruir aquela família, vai se vincular com um capricho de um outro ou de outra. Olha os vínculos que está fazendo com esse mundo das sombras. Olha a destruição que está provocando. E aí não vai ter outro caminho senão. Não precisa ainda passar para o mundo espiritual, não. Nesse mundo ainda vai começar a colher. E onde vai chegar na velhice, em perturbações, e vai acabar muitas vezes indo para onde? Para essas clínicas de tratamento mental. Vai ficar internado. E aí vai viver sob efeito de medicamento. Porque não vai ter paz nem para dormir. Deita, não consegue dormir. Por quê? Tem medo de dormir. Eu não consigo dormir. Mas não é eu consigo dormir, não. É porque eu sei, se eu dormir, os espíritos estão ali todos ao meu lado. Então, por própria lei da proteção,
pessoa cria no campo mental dela que ela não pode dormir. Se ela dormir, ela já se vê liberta do corpo físico, e aí os cobradores estão tudo lá já esperando. E aí vai dormir sob efeito de medicamento, porque aí o espírito também adormece junto, entra em processo de letargia. Aí fica sob efeito, né, de droga. E vai criando outros danos, a droga vai criando lesões nos neurônios, que vai afetando os neurônios do perispírito. Vai implantando danos que depois vai colher numa próxima vida, numa próxima encarnação. Olha como a coisa se torna tão séria. Então não podemos deixar que isso ocorra com nenhum de nós. E se nós percebermos que algo que a gente conhece esteja entrando por esse caminho, nós temos que fazer muita oração. Para até criar o campo propício para a gente conversar, dialogar com a pessoa. Por isso que a oração vai ser esse grande elo nosso de comunicação com a espiritualidade maior, isso, criando o campo propício para o diálogo. Não adianta, muitas vezes, eu vou lá e comunico com a pessoa. Ela não está receptiva. Vai criar, às vezes, até uma inimizade para conosco mesmo. Falar assim, você está ficando doido, filho? Você é da sua cabeça, não tem nada disso. Não tem nada disso comigo, não. Eu estou muito seguro do que eu estou fazendo. Eu sei da minha vida. E ainda não vamos ouvir isso ainda, né? Então a prece é importante, por isso que nós vamos, com a ajuda da espiritualidade, criar o campo propício onde a pessoa vai estar receptiva ao ouvir. Importa ponderar, disse Aulus Convicto, que em qualquer setor de trabalho a ausência de estudo significa estagnação. Qualquer campo de trabalho, deixa muito claro ali, né? Em qualquer campo nosso de atuação, deixa-nos, né, em estagnação. Eu me comprometo a vocês a fazer um aprofundamento agora do que existe mais novo sobre a questão dos passes. E aí nós vamos preparar um estudo, né, sobre os passes magnéticos. O que tem mais, né, de novo no mundo espiritual? Se a espiritualidade nos conceder essa oportunidade, eu me proponho e ainda esse ano, né, que a gente faz um trabalho sobre isso, para que a gente não caia nisso aí, né? Estagnação. Achar que ficar naquela mesma mesmice, talvez os trabalhos ali não mude, mas vai mudar o trabalho talvez da recepção e da nossa preparação. Esse é aquele cooperador que desistam de aprender, incorporando novos conhecimentos, condenam-se fatalmente às atividades de subnível. Todavia, em se tratando de socorro magnético, tal qual é administrada aqui, convém lembrar que a tarefa é de solidariedade pura, com ardente desejo de ajudar, sob a invocação da prece. Então está deixando-nos muito claro que, independente ainda, ou seja, da questão de aprender, do estudo, nós temos que colocar como ponto principal que o trabalho do passe é um trabalho de solidariedade, é a tarefa de ajuda. Esse é o ponto principal. Então, o que mais vale? É a boa vontade. É necessário aprendizado? Sim, mas antes do aprendizado, né, é o trabalho de solidariedade, de ajudar o próximo. Então é aflorar realmente o amor, né, de ajudar aquele que está dentro da casa. E toda oração, a filha da sinceridade, né, com moral e limpeza de sentimentos, né, e com o auxílio da prece, ela podem conquistar a simpatia de veneráveis magnetizadores do plano espiritual. Ou seja, o desprendimento. A partir do momento em que a gente nos desprender das tribulações externas, se entregar ao trabalho com amor, com dedicação, na prece sincera de querer ajudar, nós estamos então nos filiando aos magnetizadores do plano espiritual. Ou está nos colocando em posição de ajuda sempre. E aqui começa o trabalho, né, entrando
pessoas para serem atendidas aos trabalhos de passe. E aqui observa, né, o espírito Aulus, né, juntamente com o Conrado, que é o espírito organizador dos trabalhos dos passes mediúnicos, eles falam que junto às pessoas que estavam entrando para receber o passe, entravam junto também já os espíritos, às vezes os obsessores, e já com a ligação no campo mental muito forte. Mas ao adentrar a casa, né, num momento até de intervenção do próprio médium, já rompia essa ligação. E ele dá como exemplo ali a questão de interceder com a mão, né, na região, né, coronária, né, que é o córtex cerebral ali, essa parte frontal aqui, que até o Dr. Jair explicou lá na palestra. Que fala até que no humano essa parte é muito mais desenvolvida, mais protuberante até aqui que no animal racional. Ali é o alo de ligação com a espiritualidade, e é onde os espíritos sugadores de energia atacam, ou naquela região, ou quando também aqui atrás, na região do sistema nervoso central, que é a coluna cervical, começa aqui na região da nuca, né, que se estende até a parte de baixo da coluna lombar. É outro ponto também onde eles sugam energia. Então, a intercessão do médium pode ser, né, colocando a mão nessa região, né, e aqui atrás. Então, corta essa ligação com esse espírito obsessor. Aí ele se desliga, muitas vezes ele fica na proximidade aguardando, e quando não, ele está sendo ali orientado também, sendo acolhido. Começamos a reparar que alguns enfermos não alcançavam a mais leve melhoria. As reações magnéticas não lhe penetravam o veículo orgânico. Falta-lhe isso no estado de confiança. É a fé. É a falta de fé. Falta de crença naquilo. Outro ponto que vai mostrar também é a questão da senhora, que ela chega com a barriga volumosa, e aí a espiritualidade observa que ela está com o fígado, né, todo danificado. E mostra também que a questão o fígado dela gerou uma outra doença, que é a icterícia, e tudo proveniente, né, de um conflito no ambiente doméstico. Ela criou uma irritação muito grande dentro do ambiente doméstico e que veio atingir ela. Então nos mostra que a nossa conduta, quando nós somos interpelados, ou no ambiente do trabalho, ou em casa, seja onde for, nós temos que ter muito cuidado para não deixar que o nosso campo mental crie isso. Irritação, raiva, ódio, nós somos os primeiros a ser prejudicados. E aqui está notório. E ela chegou a um ponto de uma gravidade que ele vai questionar. Ela vai conseguir depois a cura desse? Mas ele está explicando nessa sessão que ela saiu muito melhor. Ele fala, não, ainda não. Pode ser que talvez só os passes magnéticos ajudem a dar um conforto para ela. Mas ali talvez seja necessária uma intervenção de uma cirurgia. Pode ser uma cirurgia espiritual e às vezes até uma energia, uma cirurgia dos médicos terrenos. Então eu cito aqui, ó. A senhora, aguardando o concurso de Clara, sustentava-se dificilmente de pé, com o ventre volumoso e o semblante dolorido. E eles pedem para observar o fígado dela. É uma icterícia complicada. Nasceu de terrível acesso de cólera, em que nossa amiga se envolveu no reduto doméstico. Nossa irmã estará curada? É impossível, acentuou Aulus paternal. Temos aí órgãos e vasos comprometidos. O tempo não pode ser desprezado da solução. Mas foi naquele momento, porque eles perceberam, ela saiu bem melhor, o semblante muda, minimizou a situação, mas não está curado. Requer um tratamento maior. Pode talvez curar, né, melhorar toda a condição física do fígado dela.
Mas no primeiro momento de desequilíbrio dela, dentro do reduto doméstico, de irritação novamente, ela se deixar irritar, afeta tudo novamente. Daí pessoas que, por um determinado desatino, atingem muito o quê? O estômago. Atinge o estômago aí, gera uma úlcera. Está ligado a isso aí, irritação. Eles falam até úlcera nervosa, né? Está ligado ao quê? A irritação, não ter um controle, ou ficar remoendo, guardando ressentimento. Quando não tínhamos ainda como trabalhar isso, como a prece. A prece sempre vai ser, ou seja, o nosso elo de comunicação com a espiritualidade, onde vai ajudar a acelerar os nossos pensamentos. E aí onde eu possa externar ainda mais, retirar essas energias deletéricas, o passe aqui na casa espírita. Mas eu preciso, vou ter que esperar isso acontecer na segunda, eu vou tomar o passe só no sábado. Como é que eu faço essa semana? Eu posso fazer um passe, eu mesmo me dar um passe. Como? Pode ser pelo processo de respiração. Vai mentalizando. Respira, enche o pulmão e vai liberando. E aí você pode nessa respiração ir trabalhando, agradecendo a seu corpo físico, agradecendo a todos os seus órgãos e pedindo a espiritualidade maior que esse oxigênio que você está respirando, que ele remova as toxinas, liberando elas da forma de gás carbônico. É o que ocorre, né? O nosso processo respiratório, ele faz isso. Ele vai, enche o nosso sangue que passa pelos pulmões, ele carrega-se de oxigênio, vai, circula por todo o corpo. Nesse processo de circulação, ele retira as toxinas e depois expele, vem então o sangue, chamado sangue venoso. Tem o sangue arterial, que é o sangue rico em oxigênio, e o sangue venoso carregado de monóxido de carbono. E aí libera de novo, passando pelos pulmões, solta esse gás carbônico, que é o impuro. Então, de fazer essa técnica de respiração, Chico Xavier tem uma passagem na vida dela, ele sendo orientado pelo Emmanuel, ele faz um trabalho desse com todos os órgãos do corpo dele, que o Emmanuel fala: você é um rei, você tem vários súditos a seu trabalho, e você então deve agradecer todos esses súditos. Aí vai explicando para ele quem é esses súditos: coração, pulmão, e o coração é uma cidade. Dentro do coração há vários outros células, são os vasos comunicantes, os próprios músculos, e aí ele começa a mentalizar e agradecer a todos esses órgãos, e ele vai vendo como o corpo dele vai reagindo. Foi um momento que ele estava com o libido muito intenso, e ele, sabendo da missão espiritual que ele tinha, ele não poderia se unir ao sexo oposto, não podia constituir família. Ele sabia disso, que ele tinha um compromisso, mas o corpo físico dele estava exigindo isso dele, ele sentia isso. E aí onde vem a orientação do Emmanuel, fala: então distribui essa energia que está muito concentrada e joga ela, conversa com o seu corpo para dividir ela para outros órgãos que estão mais necessitados. Então aquela energia do libido dele vai sendo redistribuída no corpo. Então aquela necessidade de sexo para ele já vai diluindo, já não passa a existir mais. Ele distribui e ele começa a fazer todo esse trabalho, essa técnica de mentalização, de agradecimento ao corpo, aos órgãos, pedindo ao outro, como você fala, departamento do coração, ajuda no departamento do pulmão, o estômago, e ele vai fazendo todo esse trabalho.
Então, o passe que a gente pode fazer em casa, para conosco mesmo, no momento que a gente passar por uma tribulação, isso é inerente. Nós estamos no mundo de conflito, no mundo de provas e expiações, nós vamos receber embates. E para que a gente não entre no campo, né, da mágoa, do ódio, trabalhemos isso então. Sofri, fiquei magoado. O que eu devo fazer agora então? Vamos orar. Se sentir vontade de chorar, chora. Pode ser também um momento que você está externando aquela mágoa. É bom externar. Se você não tem, eu vou ter que fazer isso, o que faça no momento que você achar que pode, na sua casa, no seu quarto, mas não deixar que aquilo fique aprisionado ali, ó, fique preso aqui, engasgado. Mas não reagir também de forma selvagem, xingar, externar palavras felinas, porque não é por aí que vai resolver. Vai muito pelo contrário, complicar mais. Então, chamando atenção quanto a isso, do exemplo que o livro nos traz aqui, né, da irmã que chega lá com o ventre volumoso, com o fígado, né, todo em desarranjo, por toxinas provocadas por conflitos dentro do reduto doméstico. O passe é uma transfusão de energias alterando o campo celular. Quando começa a atuar, então, no trabalho de tratamento. Então, são os passes de tratamento e cura. Surge a vida mental determinante. Tudo é espírito no santuário da natureza. Renovemos o pensamento e tudo se modificará conosco. Tudo é espírito no santuário da natureza, é exatamente a técnica que o Emmanuel passou para o Chico Xavier. Nós temos vidas, né? Várias vidas aqui trabalhando intensamente para a nossa estrutura do corpo físico. São as células trabalhando intensamente para substituir, né, uma célula da pele que já está envelhecida, que já está queimada, que precisa ser substituída. Tudo é espírito latente para sustentar a nossa existência. Trabalhando tudo intensamente, então nós temos que ter esse respeito, essa gratidão com a espiritualidade. Na assistência magnética, os recursos espirituais se entrosam entre a missão e a recepção, ajudando a criatura necessitada para que ela ajude a si mesma. A mente reanimada reergue as vidas microscópicas que a servem no templo do corpo, edificando valiosas reconstruções. Entusiasmo, né? Criar entusiasmo na pessoa. Uma pessoa, né, que se fecha, né, se obscurece, que começa a guardar mágoa, ela se fecha para a vida. Tudo no corpo dela também vai se entristecer. Ela está recebendo aquela carga. E aí vai entrar na frequência baixa, as células vão trabalhar devagar, o corpo vai começar a sentir carência dessa energia. Então, o que nos chama a atenção aqui, reanimar. Reanima a pessoa, dê um motivo para ela, né, animar, seguir a vida, continuar o trabalho. É importante a gente levar a alegria às pessoas, ânimo, empolgação. Isso é fazer com que as células, né, vibrem e comecem a vibrar a energia. É onde circula. Nós vimos como os chakras se movimentam, né? A movimentação dos chakras é exatamente, ou seja, é essa animação da vida. É a vida, o elo vital vibrante entre espírito e corpo. Se nós deixarmos essa sintonia baixar, o movimento vai baixar, a absorção de energia vital diminui, chegando até o ponto, muitas pessoas com processo depressivo, o que ocorre? Desencarna. A vibração fica tão baixa, a energia tão fraca, chegando até o desencarne.
Porque aí outras partes do corpo, né, físico, já não conseguem se sustentar mais. A pessoa, quando ela está em determinado processo depressivo, vocês podem observar, ela perde a fome, ela não tem apetite. É porque ela não está consumindo, não está fazendo energia. E ela vai perdendo o gosto por tudo. Então, nós temos que impulsionar essa energia. E observarmos nós também. Eu estou entrando nesse campo, peraí, não posso deixar que isso ocorra. Eu tenho que mudar a minha campo mental. Por isso que muitos médios às vezes me perguntam, eu consigo desenvolver minha mediunidade fora da casa espírita? Consegue, mas requer muita disciplina. Deus, Jesus, jamais vai nos restringir a fazer um trabalho que a gente se propõe a fazer por nós mesmos, por nosso desenvolvimento. Mas é difícil. E onde está a importância da casa espírita? É essa troca de informação que acelera o nosso conhecimento e também, no momento em que a gente se vê com a energia baixa, nós estamos recebendo o amparo da espiritualidade. Mas eles não podem me atender em casa? Pode. Mas nem sempre o nosso campo não está preparado, o nosso lar. E às vezes eles querem até ir, mas encontram energias bloqueando. Ou adentram, porque nada impede, também vai impedir, mas não está o campo preparado. Por mais que eles administrem, o nosso campo mental se fecha por causa das energias que estão. Aí é o lar que não está fazendo o culto, sem a presença. Os outros que habitam ali estão com o campo mental completamente diferente, desvirtuado. Então fica difícil. A necessidade do médium vir à casa espírita é o momento então que ele vai unir energias retificadoras e deixá-lo preparado para os embates mais rudes da existência. E esse preparo é importante. Por isso essa troca de energia, trabalho dentro da casa, trabalho em casa, no seu lar, levando também energias, cuidando do seu lar como um templo sagrado, é muito importante isso. Nós temos que cuidar da nossa habitação, não só lá, mas também no nosso ambiente de trabalho, como um templo sagrado. Conduta, o tom de voz sereno, cuidar das palavras, como são conduzidas e dirigidas àqueles que estão conosco, seja no ambiente de trabalho, no nosso lar, ainda mais no nosso lar. Porque aqueles que convivem conosco, nós temos compromisso com eles de retificação. Por isso que talvez essa pessoa fala, mas dentro do meu ambiente de trabalho é muito melhor que em casa. É porque você tem um compromisso maior dentro do seu lar. Os que estão ali são espíritos e você tem um compromisso de se alinhar, se reabilitar. Talvez foi espíritos que você perseguiu no pretérito, você destruiu a vida deles, desarranjou, desarmonizou tudo e agora estão dentro do seu lar e você tem que reatar os laços de paz com ele. O passe, como reconhecemos, é importante contribuição para quem saiba receber, com o respeito e a confiança que o valoriza. E pode acaso ser dispensada a distância? O passe à distância, pode. Mas é importante a afinidade, principalmente espiritual, mental, daquele que vai estar recebendo o passe e daquele que está à distância. Mas pode plenamente. Por que essa afinidade? Essa afinidade, ela facilita o processo chamado também de... Não é hipnotismo, não. Tem um outro nome que se dá. Esse processo, depois dá para lembrar o nome, eu falo. É muito vinculado à afinidade de espírito, por exemplo, mãe e filha. Às vezes a mãe está acamada. A filha vem e por esse processo de afinidade a filha vai tomar o passe e vai estar mentalizando na mãe ele recebendo. O elo de comunicação é instantâneo, cria-se um vínculo de energia que, à medida que a filha recebe aqui os passes, as energias são transmitidas instantaneamente.
Por isso que ocorre muito, às vezes a pessoa vem na casa espírita e toma um passe, ou a mãe toma pela filha ou pelo esposo. Chega em casa, a pessoa está outra, né? Está animada, se estava na cama, levantou, está cantando, está alegre. Como mudou, né? Mas porque o processo ele é instantâneo, é na velocidade da luz, é simultâneo, independente da distância. Eu estou aqui, minha filha está lá nos Estados Unidos, ela não está bem. Vai ser instantâneo, esse elo. Não existe distância para o espírito. Então é isso que nos coloca aqui, ó. Tem que haver sintonia entre aquele que administra e aquele que recebe. Nesse caso, diversos companheiros espirituais se ajustam no trabalho do auxílio, favorecendo a realização. E a prece silenciosa será o melhor veículo da força. A prece silenciosa é aquele que está recebendo o passe. Sim, Helena. Quando, por exemplo, acontece uma coisa assim, que a mãe está pedindo pela filha, ou a filha pela mãe, a gente primeiro aplica o passe na filha, por exemplo, ou na mãe, para depois aplicar o passe para a pessoa que não está presente? Ou não precisa? Aplica só um passe? Vamos supor, a pessoa que vem receber, ela te fala. Ela fala, minha mãe está acamada, né? Eu quero tomar um passe para minha mãe. Se ela comunica, pode ser que ela nem comunica isso, mas vamos supor que ela comunicou. E depois ela fala, depois eu quero também tomar um passe. Sim, então já mentaliza então, mentaliza nos dois. Mentaliza primeiro na mãe dela, né? Descendo as energias, né? Pedindo a espiritualidade, você fazendo o trabalho dela. E ela que está sendo o elo de comunicação com a mãe. E depois aí você retifica as energias dela. Agora, quando ela não comunica, aquele que veio tomar um passe, não entrou ali dentro da sala, mas ele está pensando. Ele está pensando talvez lá na mãe dele. Ela está pensando no pai dele. Ou o contrário, é o pai que está aqui pensando no filho. Ele não comunica, mas a espiritualidade sabe. O pensamento dele, o medianeiro ele vai perceber isso, tá? À medida que a mediunidade ela vai se desenvolvendo, nós vamos criando um campo de sensibilidade, de intuição, que nós vamos perceber isso também. E aí é onde nós temos que estar atento, e nós vai vir na nossa intuição, que o mentor espiritual vai estar falando, e aí se a gente perceber que pode falar, fala. Fica tranquila, sua mãe já vai estar melhor agora. E aí a pessoa fala, como é que você sabe que eu vim aqui para minha mãe? Tá vendo? É porque nós estamos entrando numa afinidade com o campo espiritual, o nível espiritual moral elevado, e aí vai dando essa oportunidade para a gente. E às vezes nos comunica isso para que a pessoa saia com a fé mais fortalecida. Fala, eu não te falei nada da minha mãe, como é que você sabe? E aí faz com que fortaleça a fé daquele que vai receber. Aí é um momento assim, ápice, né? É um momento perfeito na hora que ela percebe isso, que aumenta tanta fé, onde vai a descarga perfeita de energia para aquele que está precisando. Então nós temos que ter atenção nisso que está vindo, né? Porque a gente pode falar ou não. É importante também fazer o filtro aqui, né? Se o que eu vou falar ela vai ser boa comunicação, se é, eu falo. Se eu perceber que não é também, eu freio. Não vou falar não. Para que vai servir aquela comunicação? Criar mais. Se vier um pensamento assim, não vai ter jeito não, a mãe dessa pessoa vai desencarnar hoje mesmo. Para que eu vou falar isso? Não vou falar não. O Divaldo ele comenta que teve uma época que ele falou para ele já andar até com as mãos assim para dar passe, né? Quem pedia já estava dando passe. E aí ele vai dar passe no hospital, né? Uma pessoa lá pediu e ele vai aplicar o passe. E o esposo já estava na condição de câncer terminal. E ele aplicou o passe e sentiu uma energia assim tão boa. E naquele momento que ele aplica o passe, todo mundo percebe, até os médicos,
que aquele moribundo ele deu uma melhora, né? Ficou com energia boa, já o olho, né, tem um brilho e tudo. E eles perceberam que a circulação sanguínea dele melhorou e tudo. E aí a esposa perguntou: ele vai melhorar? Vai sim, ele vai ficar muito bom. Aí na hora que, outro dia que o Divaldo chegou lá, ele viu uma coroa de flores e ele pensou: será que a esposa morreu? Porque o marido, né, tinha melhorado tanto, será que a esposa agora que morreu? Aí ele, né, tinha desencarnado. Aí ele falou: mas eu tinha perguntado os espíritos se ele ia ficar bom. Eles falaram que ele ia ficar bom, mas por que ocorreu isso então? Aí o Bezerra aparece. Ele falou: Bezerra, você não tinha me falado que ele ia ficar bom? E ficou. Agora desencarnou, não tem mais o câncer. Ficou, aí ele brinca, né? Tá vendo? Aí ele fala assim: a gente não pode confiar nesses nossos irmãos do plano espiritual, que o ficar bom para eles muitas vezes não é o bom que a gente queria para nós. Então o desencarne é a volta à nossa vida real. É só para descontrair um pouco a história que ele contou, né? Então a questão é fazer o nosso trabalho, né, sem apego, com amor, e ter cuidado do que nós vamos falar. Então, né, conduzir as nossas palavras, não criar esperanças demasiadamente, né, que a pessoa, mas assim, encorajar. E pode acaso ser dispensada a distância, né? Ainda a questão. Essa questão da sintonia, ela favorecendo a realização, e a prece silenciosa será o melhor veículo de força. Essa prece silenciosa é de quem está recebendo o passe também, tá? Às vezes o que está recebendo o passe, ele não tem condição, às vezes, de fazer mentalização, de concentrar, então orientá-lo. Esse é o caminho.